podcast da Tempo tem patrocínio do Sistema B, da Moa Carbon Neutral, apoio do Impact Hub Belém e inventário de carbono e compensação de emissões da Mangue Tech. Olá, salve, salve! Podcast da Tempo. Já gravamos no Rio de Janeiro, já gravamos em São Paulo e agora nós estamos em Belém do Pará, no período da COP30. E nós estamos aqui com Mariana Rico, que é consultora em sustentabilidade, professora da SPM. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, Pedro. Uma alegria estar aqui com você, estar aqui com vocês também, diretamente de Belém. Pois é, uma alegria aqui. Nosso primeiro podcast que a gente está gravando aqui em Belém, né, aqui com a Treehouse, uma satisfação, a correria nessa cobertura da COP30 aí desde o dia 10 de novembro, de manhã, de tarde, de noite, editando material. E aí agora nessa semana a gente está aí organizando as agendas de todo mundo, pessoas importantes, né, que não tem uma agenda assim tão fácil, então a gente tem que conversar, né? Imagina, prazer. Então assim, a gente está conversando aqui essa conversa, chamei a Mariana, que é professora também na SPM, e para a gente conversar um pouco aqui sobre sustentabilidade, sobre carreira e sobre também esses dias aqui, né? Acho que é legal a gente estar no mesmo evento, né? Vários dias. Sim. A gente pode trocar algumas ideias aí de tanta coisa que está acontecendo, né? Um mundo, né, de coisa para conversar. Mas eu queria primeiro entender uma coisa, Mariana. Como é que esse assunto de sustentabilidade entrou na sua vida e nos seus interesses? Quem era essa menina também que gostou desse assunto, se interessou? Da onde vem isso aí? Uau, Pedro, essa ótima pergunta, assim. Bom, eu sou nascida em São Paulo, sou paulistana, nascida e criada na cidade de São Paulo, e eu falo que desde pequena, a minha relação com a natureza mesmo, ela nunca foi muito estimulada. Né? Eu digo que eu aprendi a viver com uma certa normalidade com um rio que é um esgoto a céu aberto, que é o Rio Tietê. Mas eu tive uma viagem muito marcante na minha vida quando eu tinha 12 anos, que o meu pai trouxe eu e meu irmão justamente aqui para o bioma amazônico, não exatamente para o Pará, mas para o Amazonas. E foi a primeira vez que eu vim para a Amazônia, entrei na floresta e a gente dormiu num hotel que era realmente no meio da floresta. E aquela viagem, eu tinha 12 anos, era super nova, né? Enfim, né? Uma pré-adolescente, mas marcou muito a minha vida, assim, porque ali que eu vi que, né, existia uma floresta tão pulsante, tão forte. Eu nunca tinha ouvido aqueles sons que eu ouvi, eu nunca tinha visto um céu tão estrelado que nem eu vi. Isso me marcou muito, assim, foi muito forte. E aí, muitos anos depois, eu fui trabalhar primeiro na área social, no terceiro setor, mas o meio ambiente, sustentabilidade sempre me chamou. E aí, com o tempo, eu fui fazendo cursos e aí comecei, de fato, a trabalhar com isso, assim. Mas foi orgânico, não foi uma decisão, vou fazer gestão ambiental, né? E você fez, primeiro, comunicação, né? Com publicidade, né? Por que esse interesse? Assim como você, sim, né, também. Eu fiz, exatamente, eu me formei em comunicação e publicidade na própria SPM. E, na verdade, eu não sabia muito o que eu queria fazer naquela época. Eu fiquei na dúvida entre relações internacionais, publicidade não, psicologia, enfim, bem a área de humanas, jornalismo também. Eu fui fazer publicidade muito porque eu me interessava em comunicação, mas eu tinha uma coisa muito forte já, aí com uns 20 anos, de propósito. Eu queria Sim. fazer algo que tornasse o mundo melhor. E aí, quando eu fui estagiar, meu primeiro estágio foi numa agência de publicidade. E aí, em um mês, eu percebi que, não era o meu caminho, né? Não ia ser meu caminho. E aí, eu tive a sorte de estagiar no GIF, no terceiro setor. E aí, de fato, minha carreira começou, eu falo que no socioambiental, né? De alguma forma. Então, GIF é o quê? O GIF, que é a principal referência, né? Para quem está com a gente, a principal referência que a gente tem no Brasil até hoje em investimento social privado, em filantropia, tanto filantropia corporativa quanto filantropia ligada a fundos independentes, fundos familiares. Enfim, acho que a principal referência que a gente tem ainda no Brasil, aqui hoje, ligada à filantropia. Maravilha. Eu também estudei publicidade. Meu pai, ele era formado em Direito, atuava, depois foi jornalista na Embrapa. Depois ele se transformou, digamos, quase marqueteiro político, digamos assim. Ele era redator, então ele escrevia e tal. E aí eu fui, né, eu sempre gostei de escrever, me dirigi também para esse caminho da publicidade, e aí depois peguei outras rotas, né?
É interessante, né? Como que essas coisas se redesenham, né? Não é uma trajetória linear, né? Muitas vai vezes. Construindo, né? E aí você depois fez um mestrado em sustentabilidade. Exato. Eu fiz um mestrado em sustentabilidade já muitos anos depois, quando eu já atuava na área de sustentabilidade mesmo. Na época eu era gerente de sustentabilidade da Extra Ambiental, que na época era uma grande empresa de gestão de resíduo. A Extra Ambiental depois diminuiu muito, e depois eu fui para uma outra empresa grande também de gestão de resíduo, que é a Horizon, chama Horizon Valorização de Resíduo. Então, na época, eu assumia a gestão da área de sustentabilidade e era diretora executiva do Instituto Estre, de Educação Ambiental, mas eu sentia falta de mais repertório técnico, acadêmico, sobre sustentabilidade, por isso que eu fiz o mestrado. E eu também sentia falta um pouco de encontrar os meus pares, assim, de encontrar pessoas que tinham os mesmos desafios que eu. Porque a gente, acho que trabalha com sustentabilidade dentro da empresa, a gente fica meio isolado, né? Uma área normalmente são áreas muito pequenas. Então, também foi muito bom, tanto para eu conhecer mais tecnicamente os temas, mas também para conhecer outras pessoas, ampliar minha rede de contatos de pessoas que passavam pelos mesmos desafios que eu. Sim. Dentro das organizações. E assim, hoje a sua atuação principal, assim, digamos, executiva, profissional, é como consultora e professora. Exatamente. Principalmente mais como consultora, até, apoiando principalmente grandes empresas em estratégia de ESG, de sustentabilidade e de investimento social privado. Sim. E aí o outro braço, que é uma das minhas grandes paixões, que é educação, que é ser professora, que é dar aula. É ensinar os alunos, mas é aprender com eles, né, também. E também, a gente está aqui na COP, né, então essa aprendizagem, eu vejo que também tem uma coisa muito interessante, que é a gente pensar em como que a sociedade aprende, né? Porque assim, como que uma organização aprende, né? Muito, Pedro. Como é que você pensa isso? Como é que as organizações aprendem? Como é que você reflete sobre isso? Uau, muito bom. Bom, você também tem uma super experiência em educação, legal ouvir de você. Eu tenho, acho que hoje, uma visão também de educação, que para mim a educação não está só aqui na cabeça, eu falo, né? A educação não é só mental. A gente aprende com sentidos, né, com sons, escutando, a gente aprende com o nosso corpo, a gente aprende com as experiências. Eu gosto muito quando a educação consegue, digamos, tirar o aluno da sala de aula e levar para o campo, né? Levar para, digamos, para a vida real, para as experiências reais, assim. Enfim, e eu vejo muito como eu aprendo, né? Quando eu fiz o mestrado de sustentabilidade, a gente teve 2 viagens. Uma delas, inclusive, aqui também para a Amazônia, mas a gente foi para Alter do Chão, né? Um outro lugar, inclusive aqui no estado do Pará. E a gente, enfim, foi em algumas comunidades ribeirinhas, a gente conversou com muita gente, entendeu as contradições do lugar. Eu gosto muito dessa educação que é feita no campo. Nem sempre é possível, né? Mas que une prática e teoria, né? Que não fica também só na teoria. E acho que como as organizações aprendem, assim, acho que é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente aprende muito no encontro com o outro, principalmente, né? Quando a gente ouve uma pessoa que pensa diferente da gente, quando a gente vê uma solução nova, enfim, que mexe com a gente de algum outro jeito. Eu acho que, para mim, a educação tem que ser além da pura racionalidade, né? Nem sempre é simples fazer isso, mas a gente tenta, né? Eu tive a oportunidade de... Que dia foi, gente? No sábado, no dia da marcha. No dia da marcha. Eu fui também. Foi sensacional. Muito né? legal. Só quem viveu vai saber como é que foi isso. E eu fui lá, estava lá desde do Mercado São Brás até o final, e de noite eu fiquei sabendo que tinha um evento lá no Banzeiro da Esperança, lá no barco, né? Pode botar umas imagens aí que temos imagens também, tá? Legal. Lá, a gente bota lá. Legal. Então, lá no Banzeiro da Esperança, e aí eu tava a Úrsula Vidal, secretária de Cultura do Estado do Pará, né? Que é fantástica, não sei se você já ouviu ela falando. Sim, muito legal, eu gostei muito dela, conhecer ela. E ela falou uma coisa muito parecida com isso, que eu perguntei sobre essa questão do poder da cultura e da arte, nessa expansão de consciência, nessa mudança que a gente está precisando no mundo, né? Sim.
E aí ela falou ela falou da psicanálise e da chave justamente do outro. Uhum. Essa conexão com o outro, de ouvir, de relaxar, de expandir esse pensamento. E você foi para a Índia, né? Falando nisso. Sim. Né? Então, conta aí como é que foi essa experiência na Índia. Bom, o que, é que você foi buscar lá e o que, é que você encontrou? Muito bom. Eu fui para a Índia quando eu tinha, agora faz já 13 anos, eu tinha na época 27 anos. Eu trabalhava no GIF, que era essa organização que eu falei, que eu adorava. E eu pedi demissão, pus a mochila nas costas e fui. Era um sonho ir para lá. Eu fazia yoga na época, então tinha curiosidade, enfim, de conhecer a Índia por causa da yoga. Mas, no fundo, foi um daqueles chamados que eu sentia que eu tinha que ir para o mundo, né? Eu queria ver outra cultura, viver num lugar que me tirasse da minha zona de conforto, sentir outros cheiros, outras cores, comer outra comida, me comunicar com pessoas que falassem outra língua e que talvez não falassem uma língua em comum. E aí eu fui para a Índia, eu morei em Auroville, que é considerada a maior ecovila do mundo. Então, tem pessoas de todos os lugares no mundo, 1/3 mais ou menos são indianos, e as pessoas buscam ter uma vida sustentável, de alguma forma, então, compostam resíduo, plantam boa parte do alimento que consomem, e buscam viver de forma bem sustentável, acho que do mais sustentável possível. Tem também uma conexão com a espiritualidade, ali da Índia, mas eu fui fazer um trabalho, eu fui morar em Auroville e trabalhar na ONG de Auroville, que faz um trabalho de empoderamento feminino com mulheres que vivem na zona rural da Índia. E aí foi muito legal também me ver como mulher brasileira, né? Eu vi que as mulheres na Índia têm uma condição muito mais difícil do que eu tinha, por exemplo, no Brasil. Ainda com todos os desafios, né, questões de gênero, enfim, que nós mulheres temos, mas na Índia eu vi que era muito mais difícil. Então, é um pouco, acho que é isso que a gente falou, até no encontro com o outro, com o diferente, a gente aprende muito sobre o mundo, sobre a gente mesmo, a gente valoriza outras coisas, né? Hoje eu valorizo muita coisa do Brasil por ter passado por outros países, né? Valorizo muito, enfim, nossa alegria, nossa comida, nossa liberdade de expressão, de um monte de coisa. Mas, enfim, já fui para outro caminho, mas a Índia foi muito especial, assim. E lá também eu aprendi muito sobre não violência. E não violência, para mim, também tem a ver muito com integridade, a gente conseguir estar íntegro no que a gente acredita, e quando a gente é íntegro com a gente também é íntegro com o outro, mas também tem a ver com diálogo, né? Então, a gente realmente saber conviver com diversidade, e eu acho que saber conviver com diversidade, principalmente de pensamento, é o mais difícil. E a gente está num momento de mundo tão polarizado, com tanta falta de diálogo, né, com tantos monólogos e poucos diálogos, que a Índia me ensinou muito sobre escuta e também sobre não violência. Muita gente acha que não violência é passividade, mas eu aprendi que não. Para mim, não violência tem a ver com ação, com atitude, mas com muita integridade, acima de tudo. E aí estamos aqui em Belém do Pará. Sim, sim, vindo para Belém. Por acaso, nesse evento. Como é que tá a sua percepção? Você chegou que dia? Uau, eu cheguei dia 10, segunda-feira. Dia 10 também, né? Fala um pouco da sua percepção. Como é que tá sendo a experiência para você? Seu sentimento, sua experiência. Bom, a gente tá gravando o podcast no dia 17, né? Isso. Então, tem exatamente uma semana. Exatamente. Nossa, eu não sei como que tá para você, mas para mim, assim, passaram 7 dias, parece que passou um mês, né? Aconteceu tanta coisa. É impressionante como a cidade tá... Eu já tinha vindo para Belém uma outra vez, mas assim, impressionante como a cidade tá pulsante, como tá acontecendo diálogos de todos os tipos, né? Sociedade civil, de empresa, de governo, comunidade indígena super forte aqui. Então, assim, é muita diversidade, muito diálogo, muitos temas dentro da sustentabilidade, comida muito boa, o povo paraense recebe a gente bem pra caramba, os belenenses são muito anfitriões. Sim. Então, eu tô sentindo uma COP muito alegre. Né? Vamos ver, não sei, a gente ainda não chegou no final, vamos ver como vai ser o resultado, né, das negociações. Mas eu tô sentindo uma COP muito alegre. Eu acho que muito a cara do Brasil. Isso tá sendo muito bom. Eu tô com o mesmo sentimento também, e acho que é um sentimento meio geral. Conversando lá com a Úrsula, ela falou assim, que Belém estava apaixonada por si mesma. Muito bom! Tá se reapaixonando. Né? E é muito interessante, assim, eu achei o povo daqui, assim, muito
muito alegre, muito receptivo, de fato. Eu sou baiano, né? Então, assim, o nordestino já tem isso, né? E eu senti isso. E senti também uma coisa muito interessante, porque eu já moro no estado do Rio de Janeiro há 20 anos. Uhum. E é interessante, por quê? Porque, assim, o universo de capitais que eu conhecia, é a primeira vez que eu venho assim, eu já estive em Porto Velho, mas eu não sei, é um tanto diferente daqui, assim, né? Mas é a primeira vez que eu vim numa cidade que ela, assim, tem essa parte costeira, né? Tem os rios e tal. Eu não sei, assim, minha mãe teve a mesma impressão que está aqui também, ela teve uma impressão, assim, de que parece um outro Brasil, né? Parece um outro Brasil. É a nossa cidade, mas é um outro povo, é um sentimento muito, muito interessante. E aí eu queria te perguntar outra coisa também. Você teve na COP27. COP27, no do Egito. Fala pra gente, faz esse contraponto em relação a essa questão, né? A gente ouve nessas 3 COPs, né? De Egito, Emirados Árabes e Azerbaijão, de países que não são democracias, né? Exato. Então, como é que foi isso no Egito? Como é que você faz esse contraponto? Exato. Bom, eu tive essa experiência na COP27, agora há 3 anos atrás. Sim. Nossa, assim, completamente diferente. Outra COP. É exatamente o que você falou. Como é um país que praticamente não tem sociedade civil pulsante, a COP era basicamente a Blue Zone, a Green Zone, e a Green Zone era completamente diferente da Green Zone que a gente tem, que está acontecendo aqui em Belém. Era uma Green Zone bem mais esvaziada, estandes basicamente de empresas mostrando suas tecnologias, suas soluções, que era interessante, mas assim, não tinha sociedade civil, basicamente. Pouquíssimos diálogos, só tinha diálogos oficiais na Green Zone. Assim, imagina, a gente teve a marcha agora pelo clima, reuniu 70 mil pessoas. Lá no Egito, a gente viu, eu lembro de ver manifestação muito pontual dentro da Blue Zone, bem controlada, nenhuma marcha, pelo menos que eu me lembre, enfim, né, da minha memória. Então, parece que outra COP. Tinham alguns eventos paralelos acontecendo, mas coisas muito mais empresariais, assim, né? O Pacto Global da ONU. Diferente, né? Completamente diferente do que a gente está vendo aqui, né? Completamente diferente. Assim, adorei o Egito, fui muito bem recebida. Inclusive, no último dia, né, no domingo ali da COP, eu pude mergulhar, adorei, foi maravilhoso. Mas conheci uma outra cultura, é muito rico, mas outra COP. Assim, essa nossa COP, além de muito mais alegre, ela é muito mais pulsante. Eu estava lá no Banzeiro da Esperança, eu falando com a Úrsula, eu falei para ela que eu achava que tinha que ter uma outra COP aqui daqui uns 15, 20 anos. Eu acho. Né, pra gente voltar aqui e rever como é que será, né, assim, Belém daqui a 20 anos e o que é que a gente vai ter conseguido fazer. E falei para ela, assim, que eu achava que muito difícil que exista uma COP como essa novamente, assim. Porque vai circular o mundo, né, que vai ter uma COP como essa, né? Eu acho também. E posso até só fazer um comentário? Né? Claro. Ontem à noite eu achei tão... eu achei tão engraçado. Eu comecei a ver uns videozinhos, quase uns memes, que eram dos estrangeiros, né? Aqui, enfim, obviamente, tem um monte de estrangeiro que está aqui, obviamente. E eles na rua dançando carimbó, roda de samba. E assim, eles muito felizes, morrendo de calor, suando, mas muito felizes. Então, eu acho que nossa COP... Vamos ver o resultado, né? Eu acho que é o mais importante, né? No final das contas. Mas eu acho que é uma COP que vai deixar saudade, sendo bem sincera, acho que desse lado da alegria, da cultura e da sociedade civil tão atuante, tão pulsante. Eu também queria destacar esse aspecto, alguns pontos, né, sobre essa questão desse aspecto da democracia, né, que a gente teve a imagem de Marina Silva, né, da ministra do Meio Ambiente, Mudanças Climáticas, no trio, né? Ela subiu no trio, né, no carro de som, para falar e para legitimar as manifestações, né, e para falar da importância. A gente sabe aí de todo o contexto dela, nesse contexto aí de exploração da marcha equatorial, etc. E eu fico imaginando assim, né? Será que é todo político? Será que é todo ministro que conseguiria fazer isso? De ser recebida, né? Ser recebido num trio elétrico, no meio dos indígenas. Sim. Né?
Na cúpula dos povos. Que tem uma radicalidade em relação assim, ao que se apresenta, né? Então, sim, existe um respeito em relação à figura dela. Muito, né? Grande. Eu estava vendo, por exemplo, né? Eu hoje fui na Zona Verde pela primeira vez. E tá ali com Lotado, vários... né? Hã? Lotado. E assim, várias instituições, né? Várias ONGs e tal. Vi algumas... Estava tendo a apresentação de um livro, Floresta em Pó, uma coisa assim, questionando esses aspectos todos do desmatamento. E tem muitos indígenas assim, que estão assim, no chão, né? Que estão vendendo, né, ali mesmo, né? E eu fiquei pensando que poderia ter um outro espaço, né? Acho que poderia ser pensado de uma maneira diferente isso. Sim. Mas é a presença deles, assim, e é a realidade, né? Assim, a gente está vendo aqui a realidade de como é o território, né? Assim, de como é que funciona realmente a sociedade, né? E enquanto isso, essa organização aí gigante, esse movimento da diplomacia climática, que é atravessada por todas as desigualdades e problemas que existem e que tem que ser transformados, que tem que ser, ou seja, nesse território, assim, eu estou vendo, né? Nesse território que a gente tem que agir e que tem que batalhar. Então a gente está vendo também aí hoje várias manifestações razoavelmente grandes, assim. Grandes. Dentro da Zona Azul. Não sei se você foi na Zona Azul hoje, né? Algumas manifestações assim grandes, assim, com 50, 80 pessoas ali dentro, com faixas, gritando. Né? Então, eu vi algumas também, bem fortes. Por mais que a gente ache que é pouco, por mais que a gente ache que é pouco, de fato, né, essa pressão, eu entendo que está crescendo o movimento. Eu não sei, queria te perguntar outra coisa. Eu perguntei isso ao Matheus Marlisson também, que eu não sei como é que era antes, mas a impressão que eu tenho é que assim, esse assunto dos combustíveis fósseis, ele está assim, sufocando geral, assim, não tem conversa. Você praticamente, onde você entra, esse é o assunto, e estão batendo de novo, e tem que ter uma saída, Você sente isso em relação ao Egito, ou desde lá já se falava tanto nisso? Como é que você sente isso? Ótima pergunta. Porque, só um adendo, né? Porque só na COP28 em Dubai que o assunto vai para a ata, vai para o texto final da COP, de uma COP. Né? Essa questão do afastamento, da transição justa, responsável, não sei o quê. Como é que era seu sentimento em relação a isso no Egito? Estava tão assim, ou agora isso aumentou muito mais? Eu sinto que eu sinto que aumentou e que tá mais... estamos falando mais sobre, né? Porque acho que os países... Essas últimas COPs realmente foram países assim, muito ligados a petróleo, né? Que estão... Assim, que a base da economia o petróleo realmente é um tema muito forte. Então, e acho que tem uma questão também que hoje assim, é tão óbvio, quando a gente vê os dados, os números, quando a gente vê as emissões globais, assim, o número 1 que a gente precisa fazer, quando a gente olha, né, acho que não falando de Brasil, mas o mundo, é a transição energética. Né? A gente precisa queimar menos combustível fóssil, né? Cada vez menos. Então, assim, acho que está tão óbvio isso... E a gente está numa COP mais aberta, né, podendo falar mais disso, que eu sinto que essa pauta está muito mais na mesa. Ainda que a gente tenha várias contradições, inclusive dentro do próprio Brasil também, né, a questão da exploração do petróleo na margem equatorial. As coisas, obviamente, são muito mais complexas também, a gente não... Né, isso, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar, né, o podcast, é uma transição, né, a gente não vai parar de uma hora para outra, senão a gente não sai de casa, né? Senão, mas eu sinto que está sendo mais falado. Ainda que é um assunto... A gente está falando. Agora, o quanto mesmo que a gente vai avançar em relação a isso, de fato, depende do compromisso de muitos países. Então, a sociedade civil pede, mas o quanto que a gente vai avançar, a gente vai descobrir daqui a uns dias. E também se vai acontecer também uma ação também mais independente também dos países, porque isso é uma outra questão, né? Essa questão do consenso, ele é necessário porque avançam todos. E é importante ter esse aspecto sistêmico da história, mas, por outro lado, quando tem uma liderança, alguém toma a frente. Perfeito. Né? Alguém toma a frente. Então,
Vamos ver, vamos aguardar. E tem vários, acho que só e falando disso, também tem muita coisa acontecendo no mundo, né? Mudou muito nos últimos anos. A gente tem a ausência dos Estados Unidos na COP, a gente tem a China, aí também forte, cada vez mais forte, né, em carro elétrico, enfim, em mobilidade elétrica, mas ao mesmo tempo... Com metas, né, pouco ambiciosas. Exato, porque a matriz energética deles é muito baseada em carvão, então parece que as coisas estão se movendo, né? Tem um outro assunto que também está circulando bastante, que está ligado com o esforço do balanço ético global, que está ligado com a questão da integridade da informação em relação a mudanças climáticas. Eu participei de alguns painéis sobre isso. Legal. E é um assunto que nos pertence também, né? Muito. Porque nós estamos em comunicação. Muito. E está se falando muito sobre lobby, uhum. né? Das empresas extrativistas, óleo e gás, mineração, etc. Uhum. Nos painéis, no evento, nos patrocínios, nos apoios, nas construções dos painéis também. Sim. A gente sabe que isso existe, né? Como é que você visualiza isso do ponto de vista... Como é que a gente avança nisso em relação a de uma maior transparência? Nós somos da área de sustentabilidade, que, por exemplo, tem os seus... Um dos seus principais instrumentos é o relatório de sustentabilidade, que a gente vê que quase sempre é um festival de greenwash, né? Exato. Conte-me, traga-me esperança. Eu acho que esse é um dos pontos talvez mais centrais que a gente vive, né? Porque quando a gente... E acho que até falando sobre isso, a gente tem, pela primeira vez na COP, um pavilhão, né, da ciência, né? Pavilhão da ciência planetária, acho que é o nome, né? Exatamente. Que é um posicionamento muito forte, né, dos cientistas de vamos falar sobre ciência, né? Sobre ciência, sobre números, sobre informação qualificada. Porque nos últimos anos a gente sofreu muito com desinformação e com muitas narrativas, com muita construção de narrativa mentirosa, né, para falar assim. Na verdade, muita construção de narrativa que não é verdade em relação a mudanças climáticas. Tem gente que até hoje acha que, enfim, as mudanças climáticas não são causadas pelo ser humano. Então, tem coisas muito básicas, assim. E eu acho que esse é um dos grandes temas que a gente vive. A gente vive numa sociedade onde todo mundo produz informação e as pessoas não só produzem informação, como elas se informam muito por redes sociais, não conferem informação, passam muita coisa adiante, e aí a gente começa a ter uma série de narrativas acho que, assim, tem uma questão que é ter diversidade de narrativas, acho que é bom, né? A gente precisa pensar diferente, isso faz parte, tem interesses diferentes na mesa e tá tudo bem. O problema é fake news, é mentira. E a gente está tendo muita lacração, né, em cima disso, assim, e muito discurso de ódio também para tudo quanto é lado, porque isso vende, porque as pessoas gostam de ver essas coisas. Assim, é uma ótima pergunta, né? Eu não tenho, assim, acho que é uma preocupação. A gente precisa tomar cada vez mais cuidado com informação. E é isso. E é muito difícil. Depois que você cria falam que, né, uma mentira falada 10 vezes, sei lá, vira uma verdade. E aí, para você depois mostrar que isso não é verdade, é tão mais complicado. Então, assim, isso. Estamos no meio de um tiroteio, de um monte de informação, muita coisa errada. É preciso ir atrás de fonte qualificada. Né? Como que você vê isso, até curiosidade? Você com podcast, também comunicador. Sim, pois é. Eu, assim, eu, com esse podcast, eu parti de um propósito, né, de trabalhar por esse assunto, né, de trabalhar por um assunto de como mover, né, essa pauta de alguma forma, né. E como eu fiz mestrado, doutorado, e eu tenho uma natureza mais analítica assim, nas coisas, eu gosto muito de conhecer, de entender o assunto antes de sair falando. Né? Então, para mim, podcast é super confortável porque eu mais pergunto do que falo. Né? Sim. Apesar de eu falar muito em geral. Mas no podcast eu pergunto mais. Então, eu pergunto o que eu quero saber e vou entendendo, e vou construindo essa ideia.
Eu vejo que tem, assim, diante do tamanho da missão da humanidade em relação a esse aspecto, que se entende como o desafio do século, então a gente pensa assim, nossa, então é muita coisa, né? É o desafio do século, mas isso está lastreado numa incompreensão e num modelo de produção que foi construído, assim, foi desenvolvido na Revolução Industrial, digamos assim, e que a gente precisa amarrar uma série de pontas e desfazer uma série de aspectos, né? Além disso, tem uma série de questões ligadas ao negacionismo, por exemplo, de como pessoas podem realmente acreditar, podem negar conhecimentos que estão absolutamente baseados em ciência, ou mesmo o fenômeno de pessoas que acreditam na Terra plana, por exemplo. Né? Então tem coisas, tem um espectro desse problema que assim, desafia a cognição da gente mesmo. Como é que alguém pensa assim? Então tem um certo espectro. Agora tem um outro espectro que são de camada da sociedade que sabem que existe e que estão trabalhando consciente de que é uma mentira que estão fazendo. Sem dúvida. Isso é grave. Sem dúvida. E aí tem um outro espectro que é mais sofisticado, que são organizações que não estão negando, assim, descaradamente, mas fazem uma camuflagem. Né? E dentro dessa camuflagem operam através de uma desonestidade intelectual. Perfeito. Né? De coisas do tipo, se você veio até aqui de Uber e o Uber é movido a gasolina, então você não tem o direito de falar. Se a sua roupa tem petróleo, você não tem o direito de falar. A gente não pode fechar a torneira do petróleo, então você não pode falar sobre isso. Não temos alternativa, então não pode falar sobre isso. O país da África que descobriu o petróleo não vai poder explorar, então você não pode falar sobre isso. Mas a Guiana francesa tem também, está explorando o petróleo, a Guiana, sei lá, está explorando o petróleo que seria do Brasil e está puxando por baixo ali, então você também não pode falar sobre isso. Está entendendo? Então, assim, existe uma sorte de falácias que vão se arquitetando em que você tem dificuldade de construir solução, porque para onde você fala vem uma rasteira. Já te encaixam numa vem caixinha, uma rasteira né? narrativa, entendeu? Só que é o seguinte, enquanto tiver bambu tem flecha, a gente vai para cima. E a gente vai trabalhar contra isso. Total. Entendeu? Sim. Porque... Tem contradições, as contradições existem também, né? Não é por isso que a gente também não pode avançar, né? Sim, mas é porque, assim, é muito difícil você argumentar. Então, assim, eu entendo que a gente precisa caminhar no sentido de propostas. Perfeito. Né? E de entender quais são essas propostas, de juntar. Tem uma iniciativa que foi lançada recentemente chamada A Petrobras que Precisamos. É um conjunto lá de estudiosos, de pesquisadores que estão querendo propor e desenhar, de fato, um caminho. Porque a gente não vai conseguir avançar. Eu fico orando o Carlos Nobre, gente. O Carlos Nobre, ele né, é um homem que ele está em todo lugar repetindo a mesma coisa. Né? Há anos. Há décadas. Com super conhecimento embasado. E as informações... profundo. Então, assim, por exemplo, chega um ponto que, bom, a informação que ele está trazendo já está disponível. E ele tem que fazer esse trabalho. Mas a informação que ele está trazendo já está disponível. Então, de que formas mais que a gente tem que pegar essa informação e traduzir de outras formas, sabe? Para essa informação chegar. De que forma mais que a gente tem que trabalhar com isso, né? Com outras linguagens, disso ocupar também o nosso imaginário de outras formas, através de filmes, através de literatura, através de quadrinhos, através de expressões, através de exposições de arte, através de uma porção de coisas, entende? E aí eu acho que tem que ter um trabalho também ligado a essa questão da integridade da informação, porque até que ponto a gente vai aceitar que empresas que são extrativistas, que estão trabalhando por caminhos que não são os caminhos de proteção do meio ambiente, fiquem ditando os discursos sobre o meio ambiente com relativismos e aspectos do tipo, entende? Exato. Também não tenho respostas, não. Sim, sim. Eu estou explorando. Sem dúvida. Bom, a gente tá caminhando aqui já pro fechamento, uma conversa muito legal, mas
Você também atua no Fundo Brasileiro de Educação Ambiental. Exato. Fala um pouquinho sobre isso também. Hoje eu sou vice-presidente do Conselho Deliberativo do FUNBEA, que é o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, mas eu estou no Conselho já há mais de 5 anos. Enfim, o FUNBEA é uma organização que está super atuante aqui na COP, fazendo muita coisa. É uma organização que trabalha com educação ambiental, mas sempre a partir do território. Sim. Né? Então, o FUNBEA ele é um fundo, então ele capta recursos maiores de fontes diversas e ele repassa esse recurso para organizações que estão atuando no território, seja um coletivo, seja às vezes uma liderança comunitária até, ou seja uma organização da sociedade civil. Então, por exemplo, o FUNBEA tem uma atuação muito forte no litoral norte de São Paulo. A gente teve no litoral norte de São Paulo em 2023, em fevereiro de 2023, aquele evento extremo climático gigantesco. Não sei se vocês lembram, né? Acho que talvez quem está aqui com a gente pode lembrar, mas que choveu mais de 600 milímetros em 12 horas. É considerado a maior chuva no menor período de tempo do Brasil. Realmente foi um evento climático extremo absurdo. Morreram, infelizmente, né, dezenas de pessoas. E, obviamente, né, lembrando sempre quem morreu nessa tragédia foram as pessoas que menos contribuem para a crise climática, né? Enfim, quando a gente fala o que é justiça ambiental, o que é justiça climática, o que é racismo ambiental, esse acho que é o exemplo mais didático, né, para lembrar que quem morreu nessa tragédia, enfim, já eram pessoas muito desfavorecidas, a maioria pessoas negras, enfim, e por aí vai. O FUNBEA já tinha uma atuação forte lá. Nessa época, ele recebeu um recurso muito grande da Gerando Falcões, que foi uma organização que mobilizou recurso muito rápido. E aí o FUNBEA, por meio de todo o trabalho que eles têm de diagnóstico no território, eles repassaram esse recurso para pessoas, para coletivos, lideranças comunitárias, pessoas que estavam, de fato, trabalhando na reconstrução daquele território, na adaptação climática e na mitigação também, indiretamente, assim. Então, o FUNBEA, basicamente, o foco é descentralizar recurso, empoderar os territórios, e com isso ele faz um trabalho não só de transferir recurso, mas também de educação ambiental. Então, é isso, uma organização que eu tenho muita, muita alegria de fazer parte do conselho, e são essas organizações que, às vezes, com pouco recurso, conseguem fazer muito. E a gente tem muita gente boa no Brasil fazendo isso, né? Maravilha, Mariana. Eu sinto assim que você transmite muito que o propósito é uma coisa muito importante para você, né? Assim, o propósito com que você trabalha, né? E nós estamos, não sei se você sente isso, mas que sim, né? Eu senti isso muito forte aqui na COP, assim, tem muito disso aqui, né? Assim, das pessoas, né? Assim, porque a gente vê assim, tem as dificuldades todas da pauta avançada, dos países, mas a gente precisa lembrar que são pessoas. Né? Exato. São pessoas. A gente olha a Marina Silva, por exemplo, é uma encarnação do propósito. Assim, na minha forma de ver, eu acho inacreditável. Né? Eu concordo. Isso eu acho que fala da Marina. Bom, eu também sou fã da Marina desde sempre. Uma mulher que, desde que eu era novinha, sempre me inspirou muito. E a gente estava falando até da COP do Egito, né, que eu fui. Eu fui ter noção do quanto que a Marina é uma celebridade respeitada. Global. Assim, global lá no Egito. A Marina não conseguia lá já na COP27, e na época ela não era ministra nada, né? Ela não conseguia andar ali na Blue Zone, porque as pessoas abordavam ela, queriam tirar foto, gente do mundo inteiro, assim. Ela é uma celebridade global na agenda climática, ela é muito respeitada, e para mim ela é muito respeitada, obviamente pela trajetória dela, mas porque ela é muito íntegra e ela tem um propósito muito claro. Então, é isso. Precisamos empoderar mais essas pessoas, né? Que realmente são íntegras e que têm propósito. É isso. Acho que se a gente fizer isso, a gente vai conseguir avançar muito mais. Assim, sou fãzona da Marina. Eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso, que eu vi num painel que eu assisti dela, do Balanço Ético Global, que ela é a líder. Né, do Balanço Ético Global. Inclusive, o pavilhão está lindo, né? Sim. Ela estava falando uma coisa e uma hora, quando ela pôde falar, que ela passou a palavra para uma liderança, que foi uma liderança africana, eu não lembro agora o país, ela falou assim para ela: Marina, o que você
quiser fazer, nós vamos suportar. Olha. Eu falei, caraca. Assim, Né, é impressionante realmente a força dela e a capacidade dela de interagir. O que é que você quer falar de... Ou que eu não tenha perguntado, ou uma última mensagem aí que você possa... Para quem precisa de uma palavra de esperança. Bom, primeiro agradecer de novo por estar aqui, agradecer o convite, adorei estar aqui, conversar com você, né? Meu parceiro aí de SPM. Ai, gente, acho que assim, primeira coisa a falar, estou muito feliz de estar aqui, de ver a COP acontecendo em Belém. Teve muita crítica no começo, muitos problemas, muitas questões, mas que bom, tá dando certo, tá todo mundo feliz, as pessoas estão hospedadas, tá tudo certo. Então, estou muito feliz que a COP está acontecendo aqui. Espero que possa acontecer de novo em Belém, quem sabe, daqui a uns anos, ou na Amazônia, às vezes em outro país, aqui do sul global, da América Latina. E eu acho que o recado final que eu traria para quem está aqui com a gente, enfim, que é o que eu acredito, muitas vezes a COP ela entra em discussões muito técnicas e muito áridas, né? E a gente falou hoje sobre narrativa também, sobre desinformação. Eu acho que a gente precisa voltar a sonhar futuros possíveis. A gente precisa construir narrativas, a gente precisa sair dessa eco-ansiedade, desse medo e das conversas áridas e voltar a sonhar futuros que de fato sejam bons para o meio ambiente, que sejam bons para todo mundo e que as pessoas de fato estejam cuidadas, assim. É isso. Eu traria essa fala do sonho. Tem algumas pessoas que falam muito bem sobre isso, inclusive indígenas, como o próprio Ailton Krenak, Siddhartha Ribeiro, que não é indígena, mas enfim, também traz muito essa agenda do sonho. Eu diria isso, a gente precisa voltar a sonhar futuros possíveis. Muito grato, tá? Maravilha, foi um prazerzão falar com você também, tá bom? Nossa, uma alegria te encontrar aqui. Obrigada, Pedro. Obrigada. E que você siga firme no seu propósito também de criar narrativas, né, verdadeiras, íntegras e possíveis. Maravilha. Então vamos lá que dá tempo.